Depois de identificado o traço de caráter predominante em uma pessoa, o que deve ser feito? É possível desenvolver um traço na vida adulta? Sou bem magrinha, mas quanto mais contato com os outros, melhor. Isso pode indicar hora da falta? Fala pessoal, meu nome é Thiago Fabres, professor aqui no Corpo Explica, e essa é a nossa série de perguntas e respostas, perguntas do dia a dia. E se você tem alguma dúvida referente aos traços de caracteres e à análise corporal, não perca mais tempo e escreva ela aqui nos comentários desse vídeo. Afinal, esse já é o nosso quinto e penúltimo episódio, então pode ser que ainda dê tempo de esclarecer a sua dúvida. Fique à vontade para perguntar qualquer coisa. Relacionamentos, carreira, saúde, qualquer coisa ligada ao seu modo de ser, agir e pensar. Nós vamos te mostrar que o formato do corpo humano é capaz de explicar absolutamente tudo, revelando segredos por trás de qualquer tipo de problema que uma pessoa esteja enfrentando. No episódio de hoje, nós separamos algumas perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários do canal sobre traços de caracteres e análise corporal. Portanto, o assunto é sério e com toda certeza merece seu like. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e já compartilhe esse vídeo com seus colegas, amigos e parentes. Então, bora para as perguntas? A Stephanie FG perguntou: já que o rígido se forma na infância, formando na cabeça dele os pares e assim competindo com a mamãe ou com o papai, a minha pergunta é: e as crianças que tiveram os pais ou as mães ausentes? Elas ainda assim têm a possibilidade de ter esse traço? Sim, eles ainda podem ter a possibilidade de ter esse traço, mesmo que os pais ou as mães foram ausentes nesse caso. Por quê? Não é só a presença do pai ou da mãe que forma o traço de caráter rígido, mas também o que falaram sobre ele, o que a mãe falou sobre o pai, o que o pai falou sobre a mãe, o que as tias, as avós, os avós, o que as pessoas falavam sobre aquele pai e aquela mãe. Aquela criança entende que existe um par e que aquele par não está ali, e falaram bem ou falaram mal dele, e ela entende que aquele par trocou ela. Aquele par que não estava ali trocou por algum motivo, pelas lembranças, pelo que as pessoas falaram. E isso influencia o traço de caráter, não só a presença dele ali, beleza? A Mari MC perguntou: uma dúvida, depois de identificado o traço de caráter predominante em uma pessoa, o que deve ser feito? Isso vai depender muito do que você quer entender. Quando você entende o traço predominante naquela pessoa, você consegue entender como aquela pessoa lida com o ambiente, como aquela pessoa se comporta com as pessoas e com ela mesma. E isso vai ajudar você a entender quais dores e quais recursos você tem, quais dores você tem que evitar e quais recursos você pode usar e que estão à sua disposição. Quando você consegue entender isso, você consegue entender como que o ambiente está influenciando você e como os problemas estão acontecendo. Então, se você tiver com problema de dinheiro, ou com problema de relacionamentos, ou com qualquer outro problema que você tenha, quando você conhece o seu traço de caráter, os predominantes principalmente, você começa a entender como que esses traços estão lidando com aquela situação para que aquele problema aconteça. E quando você entende isso, com muito mais rapidez e assertividade, você consegue ter uma solução para sair daquele problema e assim você ter uma vida muito melhor. A Nani Gonçalves perguntou: eu sonho muito acordada, mas com momentos bons que gostaria de viver e coloco minhas músicas e viajo na maionese. Será que sou? Responde pra mim, Corpo Explica. A Nani fez essa pergunta no vídeo do traço de caráter esquizoide lá no Beabá dos Traços. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui, ó, pra você acessar e assistir e entender um pouco mais sobre o esquizoide. Mas respondendo sua pergunta, Nani, sim, você que vive viajando na maionese, gosta muito de sonhar acordada, possivelmente você deve ter bem presente os traços de caráter esquizoide com você. O esquizoide, ele viaja mesmo em momentos bons, assim como pode viajar em momentos ruins. E é isso que você tem que saber lidar na sua vida. Por quê? Se você está com pessoas, com ambientes, no meio de rodas de amigos que fazem você pensar em coisas boas, que fazem você pensar em coisas positivas, isso vai ser muito bom para você e por seu traço de caráter esquizoide. Já se você está no meio de pessoas que só pensam negativo, que só falam problemas, o seu lado esquizoide vai ficar pensando em problemas e muitos problemas e isso vai fazer mal para você. Então,
esse lado seu é o lado esquizoide, provavelmente você deve ter bastante dele, e continue buscando esses momentos bons, esses sonhar com coisas boas, pensando em coisas boas, porque isso faz seu esquizoide gostar muito mais de viver a vida. A Flávia Lima perguntou: sou bem magrinha, mas quanto mais contato com os outros, melhor. Isso pode indicar um oral da falta? Sim, Flávia, isso é um comportamento de oral da falta. Por quê? O oral, ele gosta muito de contato, ele gosta de estar próximo de pessoas, e quanto mais pessoas, melhor. E o oral da falta, ele é bem magrinho, então pode ser. É lógico que pode existir uma mistura dos traços, pode ser que você tenha esquizoide e também oral, ou pode ser que você tenha esquizoide e também outros traços como psicopata, que gosta de estar no meio de pessoas? Pode ser que sim. Eu acredito, sinceramente, que você deve ser o oral da falta, para gostar de contatos e ser magrinha, porque o oral da falta, ele é mais magrinho mesmo. O Eric Marden perguntou: tenho uma dúvida, uma pessoa pode se tornar esquizoide em outras fases do desenvolvimento? Por exemplo, se ela for excluída na escola e ter pais que trabalham muito e ela for forçada a se fechar criando o próprio mundo em sua mente? Não, Eric, não pode, porque a fase do esquizoide, ele só acontece na fase da gestação até mais ou menos um mês de idade. Qualquer outra situação que faça aquela criança se sentir rejeitada em outros momentos não vai levar ela a se tornar um traço esquizoide. Só que você falou uma coisa bem interessante, você falou se sentiu excluída. Quem é que não gosta de se sentir excluído? O rígido. Então pode ser que essa situação aí levou você a ter o traço de caráter rígido, justamente pela dor da exclusão, que é a dor do rígido. Mas respondendo diretamente essa pergunta, não, cada fase tem aquela dor específica. Na gravidez, até um mês de idade mais ou menos, tem a dor do esquizoide, que é da rejeição, depois vem a do abandono na amamentação, que é onde nasce o oral, e é só na amamentação que aquela criança se sente abandonada, e assim por diante, até o último traço, o traço rígido. O Diego Elias perguntou: existem pessoas orais que não têm os traços físicos, como o rosto arredondado ou que não são gordinhos? Conheço uma pessoa com muita necessidade de conexão, falante e que mergulha de cabeça nos relacionamentos. Esses comportamentos realmente são comportamentos de uma pessoa oral. Uma pessoa oral gosta de se conectar, é muito falante e mergulha de cabeça nos relacionamentos. E eles são geralmente mais gordinhos e têm o rosto arredondado. Só que nós analisamos várias partes do corpo, não é só uma parte só. Então pode ser que a cabeça não seja arredondada, mas que ele tenha oral em outras partes do corpo. E na soma total do formato do corpo dele, ele tem a predominância de oral nos traços dele. E quando você fala gordinho, também existe uma diferença aí que a gente chama de oral da falta e oral do excesso. O oral da falta, ele é mais magrinho, ele não é tão cheinho, ele não é tão gordinho. Então pode ser que o seu amigo seja oral da falta também, entendeu? Lu Marinho perguntou: existe a possibilidade da pessoa rígida triangular também nos relacionamentos amorosos, assim a pessoa sempre atrair para a vida mulheres ou homens casados? Sim, Lu, isso acontece. O rígido, quando ele tá na dor, ele fica triangulando, e para não ser a ponta fraca do triângulo, ele acaba buscando outros relacionamentos de pessoas, e essas pessoas podem ser outras pessoas casadas que também devem ser rígidos na dor, ou pessoas solteiras também. Mas o rígido, o que acontece? O rígido, ele se sentiu trocado lá na infância, ele nunca mais quer se sentir trocado de novo. Naquela triangulação lá atrás com o pai e com a mãe, ele perdeu. E ele não vai querer perder de novo nunca mais. Então, quando ele está numa relação onde ele não sente confiança que aquela pessoa vai ficar com ele, ele cria uma terceira opção, justamente para ele ser a ponta forte do triângulo. Por quê? O mundo da cabeça do rígido é um mundo que existe em triângulos. Se ele está com uma pessoa e essa pessoa tem outra, essa pessoa pode trocar ele por essa outra, ou seja, ele é a ponta fraca. Já se ele tem uma outra pessoa, que ele se torna a ponta forte. Mas quando que o rígido faz isso? Quando ele não consegue confiar, quando ele não consegue se entregar. Isso é um rígido que está na dor. Quando o rígido está no recurso, ele não vai ficar pensando nisso, ele vai confiar e se entregar para aquela pessoa, e não vai buscar outras relações, não vai buscar relações extraconjugais. E aí, esse rígido encontra uma outra pessoa que é casada, ele encontra, é um rígido na dor, que encontra outro rígido na dor também, fazendo uma triangulação que é ruim, que não é saudável, fazendo mal
para os dois lados e para todos os envolvidos nessa mesma relação. Agora, se ele não se entrega para essa pessoa, se ele não confia, ele fica buscando uma outra opção e encontra nessa outra opção uma outra pessoa que é casada, essas duas pessoas são rígidos na dor. E todas as pessoas que estão envolvidas nessa relação vão acabar sofrendo por causa de rígidos que não conseguem confiar e acaba triangulando e fazendo todo mundo se dar mal. A Ana Morim perguntou: é possível desenvolver um traço na vida adulta? Por exemplo, vive na dor como esquizoide e depois desenvolve mais o traço masoquista na vida adulta? Não, Ana, na vida adulta não é possível desenvolver um traço de caráter. Eles acontecem só na fase da mielinização da medula espinhal, que termina mais ou menos ali por volta dos 6 anos de idade. Depois disso, os traços de caráter já estão formados e não se desenvolve mais. O que pode acontecer é, dependendo da situação, dependendo do ambiente, você sentir mais a dor de um traço por causa daquilo que você está vivendo, por causa daquele ambiente que você está vivendo, ou sentindo a dor de outro traço, mas seus traços não vão mudar. O que pode acontecer, às vezes, é ter uma pequena mudança. Então, se você, sei lá, é 30% de esquizoide, pode ser que de repente você seja depois 32 ou 28, mas você sempre vai ter esse pico e você não vai inverter os picos. Se você é uma pessoa que tem 10% de oral e 30% de esquizoide, você sempre vai ser esquizoide. Não tem como você ser oral e não ser mais esquizoide, porque a mudança que pode acontecer é uma mudança muito pequena, entendeu? A Daniela Apuc perguntou: minha filha é assim, psicopata. Como eu lido com isso? Se a sua filha é psicopata, entenda uma coisa: ela vive negociando e isso faz bem para ela. Jamais corte uma negociação com ela. E principalmente, jamais negocie a parte emocional dela. Nunca negocie, nunca faça ela ficar devendo para você uma fatura emocional. Por exemplo, de repente ela faz alguma coisa para você e aí você pede algo para ela. Quando você pede algo para ela, você chega para ela e ela não faz. E aí você fala assim: nossa filha, você disse que me ama e agora você não quer fazer isso para mim? O que sua filha vai entender? Que existe uma relação de amor, existe uma troca que estava acontecendo nessa situação que ela nem sabia. O que ela pensa? Peraí, você está me cobrando que só porque eu te amo eu tenho que te fazer isso? E eu nem sabia dessa dívida com você? Eu prefiro nem amar mais. Esse é o psicopata que vai fugir das relações de amor justamente porque ele não quer ser cobrado de uma fatura emocional que ele nem sabia que existia. Então nunca negocie faturas emocionais com a sua filha psicopata. Sempre estimule a negociação dela, estimule ela ser mais interesseira, porque isso aqui é bom para o psicopata. Estimule ela buscar liderar mais, articular mais as coisas, estimule isso, porque isso é um grande recurso do psicopata, que inclusive grandes pessoas, grandes líderes da humanidade têm o traço de caráter psicopata justamente porque tem essa habilidade de saber liderar, de saber delegar as coisas muito bem, de saber desenvolver as outras pessoas, e eles morrem de medo de ser manipulada. Então, jamais coloque a sua filha numa situação onde ela se sinta manipulada ou usada. Isso vai fazer mal para ela, mas deixe ela negociar à vontade, que isso vai fazer um bem danado para ela. E essa foi a última pergunta do vídeo de hoje. Lembrando que ainda dá tempo de mandar a sua pergunta e talvez a gente consiga responder ela nessa primeira temporada. À medida que mais perguntas chegarem, produziremos novos conteúdos que vão te ajudar a esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação ao seu funcionamento. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não correr o risco de perder os próximos conteúdos do Corpo Explica. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. Ajude-nos a mostrar para o mundo que o formato do corpo humano revela que tipo de mente uma pessoa tem e revela os segredos que estão por trás de qualquer tipo de problema que ela esteja enfrentando. Nós ficamos por aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.